Oi, Henrique, tudo bem? Bom dia a todos. Olha, faz tempo que eu quero entrevistar esse caboclo aí, entendeu? Eu sou seu fã demais da conta, acho você ótimo. Li o livro da Heloísa, né? E estou lendo, não terminei a sua coletânea agora de artigos, mas o que eu li já é suficiente para a gente fazer uma bela entrevista aqui, porque assim, é ótima a sua coletânea. Os artigos publicados na Folha de São Paulo, juntos, eles formam uma peça literária muito interessante, sabe? Eles ganham um sentido, assim, é uma narrativa que tem um fio, né? Quer dizer, cada artigo desses leva a gente à compreensão de um pequeno fragmento da realidade política brasileira. E o alvo, o Henri Bugalho tem muita semelhança com a gente aqui. Ele é antibolsonarista, sabe? Ele dá porrada sem dó e ele explica por quê. Vocês têm que observar, tem que acompanhar a coluna dele na Folha, essa coisa toda. Agora, vou apresentar aqui para vocês, por quê? Ele é uma pessoa que tem uma vida muito interessante, uma vida muito rica. Já foi, em Nova York você fazia o quê? Vendia sanduíche, era isso, velho? Não, fiz um monte de coisa, na verdade. Né? Mas primeiro, obrigado pelo convite aqui, né? O Fábio, o Weiler e a Juliana. Obrigado por falar com vocês aqui, com o público de vocês também. Não, assim, a história é muito longa, muito louca também, né? Eu e minha esposa, a gente já morou em vários países diferentes, moramos em Nova York durante o período, 4 anos em Nova York. Lá fizemos de tudo, né? Nós éramos imigrantes, então trabalhamos em restaurante, trabalhamos no começo ali tentando procurar trabalho, vendemos água na rua, e depois, durante um bom tempo, trabalhamos como dog walkers lá, né? Passeando cachorros, que era muito legal, na verdade. Acho que o trabalho dos sonhos de qualquer pessoa é passear dog cachorro. Walker, né? Não, é muito legal, assim, eu adorava. Acho que se eu fosse fazer o trabalho um dia, assim, deixar de escrever, eu seria dog walker de novo, porque eu adorava fazer isso. Os cachorrinhos não são traiçoeiros, não, eles são amorosos, né? Você hoje mora onde? Você mora em Barcelona, é isso? Eu moro em Alicante agora, é sul de Espanha. É. Olha só, vive mudando, é cigano, né? Vai de um lugar para outro, né? Quantos países já são? São vários, são 8 países diferentes já, e assim, agora a ideia é ficar, né? Agora é criar raízes aqui, meu filho está na escola, então assim, já não dá para ficar mais igual peregrino por aí, né? Mas já moramos em vários países diferentes, e isso é muito interessante, porque assim, eu vejo que boa parte da minha visão de sociedade, né, e a compreensão dos problemas que a gente encontra, parte muito, na verdade, dessa jornada minha, porque assim, eu no Brasil eu tinha uma visão diferente, sabe? Eu não era vinculado à política, não ligava para certos problemas. E quando eu estava fora e vendo as coisas acontecendo, por exemplo, eu estava nos Estados Unidos quando teve a eleição do Obama. Então eu acompanhei o processo lá dos movimentos negros, sabe, lutando para ter, pela primeira vez na história norte-americana, um presidente que representasse essa categoria, né? E muita gente dizia, por exemplo, quando ele ganhou, né, eu vi as pessoas chorando na rua e dizendo assim, jamais imaginei que na minha geração eu veria isso, porque 60 anos atrás você tinha um apartheid nos Estados Unidos, você tinha segregação racial de fato, né? E depois eu estava, durante o Brexit, morando na Inglaterra, no Reino Unido, e a gente acompanhou o processo do Brexit, todo o ódio que foi sendo gerado, toda a retórica anti-imigrante, xenófoba, a retórica antifeminista. Então, assim, são processos que eu acompanhei meio que, sabe, em primeira mão e me ajudaram a formar essa percepção e a entender esses riscos dessa retórica extremista agora que a gente vê no Bolsonaro, no Trump e em partidos de direita pelo mundo, né, de extrema direita. Então, assim, como eu disse, isso faz parte da trajetória de autoconhecimento, de descoberta. E uma coisa que eu gosto de falar muito para as pessoas também é que, assim, muita gente quer uma resposta pronta, fechada para o mundo, né? E, na verdade, é uma construção. A gente está tentando entender o que está acontecendo, né? É muito diferente tudo. As redes sociais vieram para mudar o jogo. Então, esse mundo que a gente encontra agora, cada revolução tecnológica traz seus desafios. Então, quando eu estava ouvindo a conversa aqui do Randolph, ele falando do Hitler, né? Então, você tinha lá o rádio que foi usado como ferramenta de propaganda pelo Hitler. E a gente tem agora as redes sociais que são usadas como ferramenta de propaganda por esses grupos extremistas. E são novos desafios, novas tecnologias, novos meios de convencer as pessoas a seguir uma agenda destrutiva. Então, é isso. Pode falar, Weiler. Pode ir você. Henry, prazer conhecê-lo, é o Weiler. Muito prazer. Eu queria obter de você, obviamente não é uma assertiva definitiva, obviamente, mas que circunstâncias e que atores construíram esse momento brasileiro ou facilitaram a construção desse ambiente atual do ódio, da negação, da sabotagem da ciência, enfim, da direitização, porque eu penso que a sociedade brasileira não é de direita. A gente faz um estudo aí recente de todas as eleições, o percentual de candidatos assumidamente de direita foi 13%, 12%, 15% no máximo. São vários agentes, né? São vários motores em operação, né? Eu trabalho mais com a parte ideológica, né? Que tem a ver com o Olavo de Carvalho, que tem a ver com essa noção reacionária que foi sendo criada ao longo dos últimos anos. Mas são muitos mecanismos, né? Você tem o antipetismo,
que tem uma grande influência da imprensa também, que se alimentou a partir disso, que ajudou a criar também. Você tem as igrejas evangélicas neopentecostais, que também exploraram um certo curral eleitoral ali para direcionar o voto para o Bolsonaro, com base numa pauta de costumes que passa, em parte, pelo Olavo de Carvalho, né, na parte do catolicismo radical, né, tradicionalista, e, por outro lado, também nessa questão de uma moralidade, né, o cidadão de bem. Então, você teve algumas forças culturais e de costumes que levaram nesse sentido. E também tem um ressentimento, né? Eu até fiz um vídeo ontem sobre isso, falando sobre esse assunto, de um artigo de uma socióloga brasileira, antropóloga brasileira, que é a Rosana Pinheiro Machado, tem um livro sobre esse assunto, e ela fala sobre isso, né? Você teve, durante a era Lula, um crescimento econômico que deu um acesso a consumo para muitos brasileiros, depois isso desapareceu. De 2014 em diante, sumiu. Então, muita gente sentiu que a culpa da sua perda financeira também estava vinculada ao petismo. Então, são mecanismos que foi uma tempestade perfeita, na verdade, né? Foram muitos elementos juntos, crise econômica, crise política, uma crise social, a violência urbana, muitas forças negativas que foram se unindo e levaram até a ascensão do Bolsonaro. Ele, na verdade, não é o responsável por isso, né? Ele não causou isso, ele surfou essa onda. Ele compreendeu o que estava acontecendo, eu acho. Bem, não sei se ele compreendeu ou quem o cercava ali, mas ele compreendeu isso e aproveitou. Ele se vendeu como antipetista, né? Eu sou a oposição PT, eu sou a resposta para isso. Se vendeu como alguém que daria uma resposta para a solução, para a questão da violência urbana, ou seja, vou armar a população e assim vocês aí podem fazer justiça com as próprias mãos, né? Vocês se defendam aí. Se a polícia não é eficaz, vocês que se virem. Sabe, ele ofereceu respostas simplórias para muitos problemas complexos e assim, de certo modo, convenceu uma grande parte da população. E eu vejo que, pelo menos vendo assim, pessoas próximas a mim, né, que não eram, sabe, radicais bolsonaristas, depois de certo ponto, de um ponto crítico, se tornou uma onda. Então, assim, se tornou descontrolável. Muita gente repetia isso porque todo mundo falava. Então, é um processo coletivo, meio de histeria coletiva. Mas aí, peraí. É para complementar, na verdade, até a sua pergunta, Weiler, e a resposta do próprio Henry. Essa disseminação de conteúdo e essa direitização da vida, ela ocorre, sobretudo, pelo uso do ambiente digital, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, a gente fala de um contexto dado, né? Aliás, que não é que estava simplesmente dado, ele foi construído também pelo lavajatismo, por uma série de outras questões, crise econômica, mas nós tínhamos um ambiente do digital que ocorria como um meio de disseminação desse conteúdo. Então, não houve negligência também da outra parte, da parte progressista, em saber utilizar esse meio para distribuir novas propostas, construir novos pensamentos, dar outras respostas? Porque, sinceramente, eu acho um erro e um equívoco muito grande colocar-se apenas como vítima do processo, vítima do lavajatismo, vítima da tecnologia, vítima da disseminação de conteúdo. Não, houve negligência, houve uma falta de trabalho, de atuação, né? O mundo mudou. Agora, será que quem estava no poder, que eram, sobretudo, os progressistas, perceberam essas mudanças no mundo para seguir com o mundo com essas mudanças? Ou eles simplesmente foram vítimas das circunstâncias? Não, eu concordo contigo. Eu acho que a gente não pode simplesmente assim, a gente foi levado a isso. Houve uma negligência, houve uma omissão nesse processo. Mas, por um lado, o que eu penso... Bem, primeiro que a gente tem que entender como funciona a rede social, né? Eu acho que muitos de nós não temos nem sequer a dimensão de como isso impacta na vida das pessoas, né? Eu não entendo que a rede social criou isso, mas ela potencializou esse discurso. Então, a impressão que dá quando você vê grupos extremistas na internet é que eles são muito mais numerosos do que de fato são. Então, eles monopolizam o debate, né? Então, você entra numa rede social e tem muita gente gritando ali, muita gente defendendo ideias extremas e acabam sufocando-os demais. Então, há uma tendência para polarização política nas redes sociais. É o que eu percebo, pelo menos, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no YouTube, né? O YouTube foi um dos veículos principais da extrema-direita durante a campanha do Bolsonaro. Grandes influenciadores bolsonaristas ou olavistas também ajudaram a compor esse imaginário de que o Bolsonaro não era a melhor solução, mas era a única solução para o Brasil. E tanto que o próprio Bolsonaro chegou a recomendar no Twitter dele, lá na conta oficial dele, lá alguns canais que eram bolsonaristas. Eram 5 ou 6 canais. Então, de fato, eles serviram para construir esse imaginário. E o próprio algoritmo do YouTube, ele trabalhava de modo a favorecer esses canais. Havia, não sei se mudou, acho que mudou um pouco, na verdade, nos últimos meses, aqui talvez,
sei lá, de um ano para cá, mudou um pouco isso, mas o algoritmo do YouTube, qual a intenção que eles têm? É de manter o espectador assistindo o máximo possível. Então, que você fique aqui horas e horas consumindo conteúdo. E o que eles compreenderam é que quanto mais radical fosse o conteúdo, mais a pessoa ia entrando num precipício mesmo. Ela ia, sabe, consumindo conteúdos cada vez mais radicalizantes. Então, por um lado, você tinha muitos canais extremistas aqui se comunicando com as pessoas, com uma linguagem que é inflamada, então isso acaba também gerando engajamento, insultos, ódio, né? Basta ver o Olavo de Carvalho como eles comunicam, né? Sempre insultando as pessoas com apelidos, essas coisas. Então você tem um conteúdo que é inflamado e ao mesmo tempo uma estrutura da rede social que vai radicalizando as pessoas. E isso levou de fato a esse momento. Eu acho que os progressistas eles se omitiram, mas também eles estavam na retranca. Eu acho que eles estavam na defensiva, né? Porque assim, a democracia o que ela é? Ela é essa alternância de poder. Né? Então você tem essas forças diferentes, né? Diferentes vozes, a pluralidade de ideias em confronto. Em um momento você tem um grupo no poder, ele vai lá, comete seus erros, seus equívocos, depois há uma mudança do pêndulo e ele vai oscilando de um lado para o outro. O problema foi quando você tem essas vozes extremistas, essas vozes altamente inflamadas, que elas puxaram esse pêndulo de um centro-esquerda aqui para a extrema-direita. Então houve uma distorção total do processo. E isso se deu, como a gente falou aqui, por vários mecanismos diferentes, né, que se uniram para esse momento catastrófico, que não é apenas o Brasil, acho que é importante ressaltar isso. Não é apenas o Brasil que passa por isso. O Trump foi semelhante também, né? Você tinha lá o Obama, que era um moderado, né? Um centro-esquerda também, e de repente essas mesmas forças, de modos diferentes também, o ressentimento do branco americano que perdeu o trabalho na indústria, sabe, a rejeição ao Obama também, um presidente negro. Então foram várias forças que se uniram para pôr o Trump lá. Do mesmo modo como o Brexit. O Brexit foi o mesmo processo também. Você tinha o ressentimento do britânico branco do interior, vendo o multiculturalismo, vendo paquistaneses, jamaicanos, imigrantes poloneses, búlgaros, ou seja, um monte de imigrantes de outros países europeus ou de países islâmicos indo para lá. E isso cria uma reação que é irracional, na verdade, porque eles acham que essas pessoas estão invadindo para roubar o seu trabalho. Então, são forças de reação, na verdade, são reacionários, né? Mais do que conservadores, esses grupos são reacionários. Eles querem retornar ao período do passado que não existe mais e que nunca sequer nem existiu, na verdade. Henri, você sabe que um livro é importante, por quê? Pela quantidade de citações. Tem um dado interessante sobre o seu livro aqui na Amazon. São 613 trechos destacados desse último livro, né? Que é A Minha Especialidade é Matar. É incrível isso, que uma obra que não é uma obra acadêmica possa gerar tantas marcações assim. Eu fiquei muito impressionado com esse dado. Agora, eu estou só puxando seu saco aqui, porque eu quero introduzir uma outra pergunta aqui. Olha aqui, ó, vou botar na tela. Acabou de sair lá no Poder 360 essa informação, olha só, pesquisa aqui, o Poder 360 é extremamente sério, né? É do Fernando Rodrigues. Aprovação do governo Bolsonaro. Tá aí. De maneira geral, como você avalia o trabalho do presidente Jair Bolsonaro? 49% desaprovam. O problema é que tem 41% que ainda aprovam. Olha que loucura isso. Como é que pode uma coisa dessa? Aí vamos ver. Aprovação do Bolsonaro por ratificação. Por sexo. Os homens apoiam um pouco mais do que as mulheres, né? E quanto mais velhos, maior o apoio, exceto na faixa de 25 a 44 anos. A região centro-oeste é a que tem mais bolsonaristas, depois seguida pelo norte, e aí vem o sudeste, que confirma que a região nordeste do Brasil é a mais refratária ao Bolsonaro. Pergunto para você o seguinte, aproveitando aqui uma das suas 600 e tantas citações, deixa eu tirar aqui da tela esse negócio. A verdade está perdendo importância na compreensão do mundo. Cadê? A verdade está perdendo importância na compreensão do mundo. Esse é um fenômeno de forte conteúdo político que busca impor uma narrativa que prescinde ou distorce os fatos. Esses 41% são produto dessa distorção ou desse erro de paralaxe aqui, hein? Em parte sim e em parte não. Eu acho assim, na verdade, os processos eleitorais no Brasil, eles são muito movidos pela paixão, né? Então, assim, você se identifica com um candidato e você vai muito pela emoção. Eu acho que, na verdade, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente pensa que o processo eleitoral é racional, mas não é, né? As pessoas não leem o projeto de governo do Bolsonaro, as pessoas não estão muito, preocupadas com isso. Elas simplesmente encontram ali um referencial que parece ser a solução e vão nessa pessoa. O Bolsonaro se apresentava com uma mão forte que ia levar o Brasil, para um governo do povo, né? Ele fala muito do povo, né? O povo, eu sou a voz do povo, e sabe-se lá que voz que é essa. Mas quando você olha uma pesquisa dessa, de fato assusta, porque ainda você vê pessoas que estão olhando todo esse cenário
uma pandemia no qual o governo federal foi totalmente incompetente e achando que ainda tem uma coisa positiva nisso. Isso assusta, realmente. Então, por um lado, você tem uma construção ideológica, né, uma construção do imaginário coletivo que passa pela rede social, que passa pela imprensa também. Você tem muitos veículos de comunicação atualmente que defendem uma pauta bolsonarista, então isso ajuda a formar a concepção das pessoas que está tudo bem. E, por outro lado, você tem também a desinformação, né? A pessoa, não a desinformação no sentido de desinformação das fake news, mas de não saber o que está acontecendo mesmo, né? Tem muita gente que não acompanha o processo, muita gente que não lê a imprensa, que não está seguindo, que simplesmente votou no Bolsonaro e não acompanha mais. Eu sinto que muita gente que estava defendendo arduamente Bolsonaro durante a campanha eleitoral agora se calou, já nem fala mais do assunto. Não quero mais opinar, não acompanho mais, não leio mais. Então, acho que seria um pouco dos dois, sabe? Um pouco dessa mentira repetida que se torna verdade e, por outro lado, pessoas que já não se informam mais e não querem acompanhar, que já pegaram... sabe, o nojo da política, que tem um espírito muito forte no Brasil de antipolítica também, né, de você achar que tudo político é bandido, todo mundo é ruim, então se é para ser ruim, que seja o Bolsonaro que está lá já. Fábio, bem rápido, 2 comentários. Eu conheço muita gente que acha que a eleição foi fraudada, tá? Eu acho que o Amoedo ganhou. Eu conheço muita gente que votou no Amoedo. Essa questão da pesquisa, eu queria fazer só eu não estou brigando com a pesquisa, nem estou questionando o resultado dela. Primeiro, ela não é convergente com as demais. Em relação à última pesquisa, não houve nenhum elemento positivo que justificasse qualquer tipo de evolução para cima. E pode estar muito vinculado à metodologia, que pode ser uma pesquisa URA, que ela tem aí algumas imprecisões, porque é técnico 1 para sim, técnico 2 para não, que as pessoas um pouco que não gostam de se alongar muito. Mas a pergunta que eu quero formular agora é me reportar na sua resposta anterior. A questão do antipetismo, ok, ele encarnou muito bem. A questão da segurança, ok, ele representou muito bem. O PIB, ele atraiu pelo Paulo Guedes. Agora, como você acha que aconteceu esse amalgamento dos outros atores nacionais, até tão díspares, até pelo fato de ele nunca ter falado nada, porque ele nunca foi ao debate, ele deu pouquíssimas entrevistas, enfim. Como é que houve essa concentração de gente em torno dele? Então, acho que nesse sentido as redes sociais foram fundamentais. Primeiro porque você tinha ali milhares e milhares de grupos de WhatsApp para Bolsonaro, né? Eu até vi uma pesquisa recente falando sobre isso, como as propagandas bolsonaristas são feitas em grupos de vendas. Por exemplo, tem um grupo lá no WhatsApp que vende produtos da Amazon, sei lá, de alguma empresa. E eles vão nesses grupos e vão lançando as ideias. Então, assim, é muito orgânico, por um lado, porque as pessoas vão reproduzindo isso que vão ouvindo dos outros, mas, por outro lado, tem muita grana envolvida, provavelmente. Tem muita coisa no bastidor que a gente não sabe. Então, eu imagino que essa construção se deu... Basta pensar, por exemplo, toda quinta-feira, isso antes de ser presidente ainda, toda quinta-feira o Bolsonaro fazia uma live. Ele ia no Facebook e fazia uma live para as pessoas. Então, ele soube como... Sabe, ele não tinha espaço de TV, ele não tinha aquele espaço tradicional, e ele foi e se aproveitou de um outro modo que tem um impacto, uma força muito grande. E foi... Bem, o Trump participou dos debates, mas o Trump também usou do mesmo modo a rede social. O modo como eles compreenderam o mecanismo, né, e como podiam selecionar os eleitores, como eles podiam usar essa estrutura das redes sociais para poder chegar às pessoas. Até a pergunta que foi feita anteriormente sobre isso, né, sobre redes sociais, tem a ver com isso, essa falta de compreensão de quão importante é usar esse veículo de comunicação agora. E eu percebo que muitos progressistas ou muitos professores universitários, muita gente começou a entender isso na pandemia, sabe? Muita gente começou a vir para o YouTube aqui, começou a vir para as redes, se comunicar nas redes durante a pandemia, porque foram obrigados, por causa do home office, né, da aula via Zoom, da aula via Skype, e se sentiram obrigados agora também a usar o YouTube para se comunicar com as pessoas. Esse espaço, esse vácuo que se deu na internet, né, de especialistas, de políticos mesmo tradicionais, de muitas pessoas que poderiam acrescentar nesse debate público e não fizeram isso, achavam que o trabalho de base deveria ser ainda, sabe, no corpo a corpo, que é importante, mas se tornou meio que um acessório para a rede social hoje. A demora em fazer isso deu um atraso tremendo nessa construção do imaginário. Do imaginário progressista, né? Sobretudo progressista e academicista, porque eles ficaram para trás. A academia fala muito da elite do atraso, mas existem muitos intelectuais que são da elite do atraso também.
né? Porque, por favor, descobrir só agora na pandemia que a rede social tem relevância para a distribuição de conhecimento é muito elitismo do atraso, né? Então, para usar um jargão acadêmico, a gente precisa realmente mudar. Mas eu não concordo muito com isso, não, Juju. Sabe o que eu acho? Não, eles não usam, não deixaram fazer pesquisa, atrapalharam a vida de todo mundo, atrapalharam a vida de todo mundo que estava querendo impulsionar os grupos progressistas para as redes. Eles atrapalharam demais o trabalho das campanhas, atrapalharam demais. Com o argumento. Sim. Não, Fábio, você gosta, eu vou respeitar. Mas o Henry acabou de dizer aí. Eu vou colocar um argumento aqui. Eu não acho que a esquerda brasileira não fez o jogo. Havia um MAV do PT. Você se lembra disso? Entendeu? Ensaiando um movimento que se concretiza agora com o Bolsonaro, mas é um movimento que já tinha algo de amoral naquilo que era a atuação lá para trás. O que não existia era a base tecnológica de hoje, porque não havia universalização ao plano de hoje. Então, não tem essa história de que a esquerda não entrou. Entrou, sim. A segunda coisa é que houve um relativismo, e aí eu vou apelar para os conhecimentos da formação acadêmica dele, que é a filosofia, porque o que está em questão hoje não é mais a técnica, é a própria existência de uma verdade filosófica, entendeu? A gente está perseguindo o quê, afinal de contas, sabe? Hoje a verdade é tão fluida que cada cidadão tem a sua própria verdade. Eu falo aqui que o Hegel venceu o Marx na guerra dos neo-hegelianos com os marxistas pela objetividade de uma realidade material. Então, Henry, eu queria saber o que você pensa sobre isso. Eu não acho que o problema se resume à atitude de um determinado grupamento ideológico, nada disso, que é um problema mesmo de mudança de paradigma cultural. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Antes de tudo, eu concordo com a Juliana. Eu acho que, na verdade, assim, embora houvesse espaços de disputa do grupo progressista na internet, havia, de fato. A gente estava aqui, né? Nós estávamos aqui com nossos canais de 30 mil inscritos, 20 mil inscritos. A gente estava aqui. Mas havia uma reação negativa no sentido, assim, de quem estava no YouTube era, sabe, estava banalizando o debate. O debate, de fato, acontecia nos corredores das universidades. Então, havia uma certa sensação de elitismo, de fato. Eu concordo com a Juliana nesse sentido e a gente fala muito sobre isso, na verdade, que é importante que descer do pedestal e vir falar com o povão. Eu acho que nesse espaço ocupado pelo Olavo de Carvalho, por exemplo, ele foi feito com base nesse vácuo. Como não havia ninguém para ocupar esse espaço, eles vieram e tomaram o controle. Assim, eu sei, eu entendo, eu, astrólogo aqui, sabe, líder de seita, eu entendo e eu vou tomar controle disso. Eles fizeram isso muito bem, na verdade. E de um modo que a gente está agora correndo atrás do prejuízo, até agora. Eu acho que, assim, há uma corrosão do imaginário do Bolsonaro, existe, a gente percebe isso, mas ainda é muito chão pela frente. Tem muita gente que tem que vir para cá ainda e ajudar a contribuir com isso. Se você pensar em proporção de número de inscritos, por exemplo, ou de audiência, eles têm muito mais gente, eles têm muito mais canais, muito mais gente, então eles de fato ocupam. Até teve uma pesquisa, acho que foi da USP ano passado, que fizeram sobre os materiais publicados, né, os livros publicados de um lado ou de outro, né, onde eles orbitavam, né? Então tinha para um lado, assim, na direita, todo mundo orbitando o Olavo de Carvalho, todo mundo ali ao redor dele, e na esquerda você tinha fragmentos, né? Você tinha grupos marxistas, os progressistas, tinha grupo feminista, então assim, se fragmentava muito, e não havia uma unidade, né? Nunca vai ver, na verdade, eu acho que é muito fragmentado mesmo. Mas, então essa disputa se deu, e ainda se dá, na verdade, de diferentes modos, mas o espaço estava aqui, e ele foi ocupado pela extrema-direita. E a pergunta feita pelo Fábio sobre a verdade, eu acho que, bem, de fato você tem essa corrosão da noção de verdade, né? O que é verdade, o que não é, né? E agora é um outro patamar, porque você tem as fake news, você tem esse deepfake que vem agora com força, e isso é assustador pensar nisso, né? Pensar que alguém pode pegar meu rosto aqui e fazer eu falar alguma coisa aqui para vocês e vocês não sabem distinguir se sou eu mesmo falando ou não. Então isso, assim, só a perspectiva de como isso pode ser usado para distorcer a percepção da realidade é, assim, assustador mesmo. Mas, por outro lado, o que acontece é uma destruição do solo comum, né, de compreensão, né? Porque a gente fala de coisas aqui, de conceitos, e as pessoas não se comunicam porque elas falam de coisas diferentes, né? Por exemplo, quando o bolsonarista chama alguém de comunista, não quer dizer o que o comunismo quer dizer. Quando alguém chama, por exemplo, se eu critico o Bolsonaro, me chamo de petista, e eu não sou petista. Só que daí a noção de petista é muito mais ampla, é um guarda-chuva para todo mundo que é oposição ao Bolsonaro. Então os conceitos se esvaziaram completamente e a gente precisa resgatar esses conceitos. O que é cada coisa, né? O que é ser conservador? E mostrar para essa pessoa que Bolsonaro, Olavo de Carvalho não são conservadores. Sabe, o Bolsonaro está mais para oportunista, de fato, do que realmente alguém que tem algum tipo de fidelidade ideológica a alguma coisa. Mas, se a gente pensar na história... Pode falar.
Pode continuar. Eu só queria, eu acho também que tem um problema no campo da moral para a gente resolver, porque a luta é desigual. Quem usa deepfake, quem usa fake news, essa coisa toda, não está lidando com a realidade material objetiva, essa da qual a gente está falando. Está lidando com a realidade que é muito mais fácil de construir, né? Você mesmo aqui, em vários trechos, afirma o seguinte, que é muito mais fácil comprar uma mentira do que comprar uma verdade. Aliás, eu gostaria de saber por quê. Você consegue entender ou não? Eu acho que porque a mentira é muito apelativa, né? Quando você propaga uma mentira muito, por exemplo, kit gay, né? Uma coisa assim que horroriza as pessoas, né? Você pega lá os religiosos brasileiros pensar que o filho dele vai aprender com uma cartilha gay na escola. Isso horroriza as pessoas, elas querem passar adiante. Se você vai lá e mostra, não, isso é falso, isso não é real, isso não tem o apelo emocional como tem a mentira nessa proporção. Por exemplo, a Damares. A Damares é uma campeã em criar pautas morais e mentiras morais também que horrorizam as pessoas. Fala lá que a Elsa do Frozen é lésbica. Isso causa assim, gente, não é possível, né? E daí as pessoas vão lá e propagam isso. E como a relação que se dá nas redes sociais é muito com pessoas próximas suas, muitas vezes, né? Por exemplo, parentes, né? Grupo do WhatsApp da família, tá lá teu tio, tua mãe, teu tio, teu primo. Então, tem uma relação de confiança com essas pessoas. Se alguém vai lá e joga para você aquilo ali, você, ó, meu tio falou isso, então é verdade. E você passa adiante. E daí isso vai se propagando com uma rapidez tremenda. Então, e o que acontece também é que muita gente não verifica as informações. Como isso causa uma resposta, dispara um gatilho emocional na pessoa, ela não vai parar 10 segundos, eu vou pesquisar, vou ver se é verdade isso. Não, ela vai e joga para frente. E daí, se você contesta, né, essa mentira, eu não sei se é mentira ou não, eu não vi. Então, assim, a pessoa se exime também de fazer parte desse mecanismo, né? Ju, e ele? Só uma colocação com uma pergunta no final. Nós temos uma realidade um pouco perversa em relação ao acesso ao conhecimento. Só temos livrarias fechando, editoras falindo, jornais em situação falimentar também, ou pré-falimentar, onde teoricamente está a verdade, ou vários ângulos da mesma verdade, e ao passo de que essas ferramentas da comunicação instantânea e com restrições de espaço e tal, avançaram bastante. Isso é meio que gerou isso que você está falando, que há um desapego em relação à verdade e uma preferência por versão que coincide com aquilo que eu penso. A tragédia que aconteceu na conjugação desses fatos na última eleição, ela pode ser pedagógica ao ponto de corrigir ou ela pode se repetir? Olha, quando começou a pandemia, eu senti que, inicialmente, houve uma reação nesse sentido, assim, olha, vamos ouvir os cientistas agora. Então, começou isso aqui, a gente não entende o que está acontecendo, sabe, a gente tem agora milhões de pessoas contaminadas pelo planeta, vamos ouvir as pessoas que trabalham com essa área. Então, aparentemente, houve uma reação e eu acho que esses momentos críticos podem, sim, talvez levar nesse sentido. Mas, por outro lado, como falou ali o Fábio, tem a ver com essa capacidade de propagação da mentira. Por exemplo, você tem grupos de WhatsApp que propagam ali com sei lá, milhares de pessoas que participam e propagam a mentira. Por outro lado, a imprensa tradicional, né, o jornalismo sério, se você for ler uma reportagem, você tem que pagar, você tem que ser assinante. Então, para você ter acesso ao conhecimento de fato das coisas, você tem que, sabe, uma outra etapa. Talvez seja o momento de rever o paywall dos jornais, um modo alternativo de ter algum tipo de financiamento dos jornais, porque se você depende da informação conceitual, da informação consolidada para você conhecer o mundo, aí fica complicado, porque as pessoas não têm acesso a esse tipo de coisa. Quem é assinante de um jornal hoje no Brasil, né? Pega assim a grande massa de milhões de brasileiros. Quem assina jornal no Brasil? É uma elite, sabe, que tem condições de fazer isso, tem interesse nisso. E aqui é um ponto importante que eu acho que eu falei bastante nos artigos, na verdade, no livro, é que um dos trabalhos feitos pelos bolsonaristas e pelos olavistas é de quebra de credibilidade desses canais tradicionais de conhecimento. Então, assim, eles atacam a imprensa para eles é a extrema imprensa, né? Então, assim, mente o tempo todo, fake news, então eles precisam fazer com que as pessoas acreditem que ler um jornal, uma Folha de São Paulo, um Estadão ou um Globo, se você ler ali, você vai estar consumindo mentiras. Então, eles precisam romper esse elo entre a notícia e o fato. Fazem isso com as universidades também. O Weintraub, por exemplo, agora foragido dos Estados Unidos lá, o Weintraub, ele é alguém que o tempo todo atacava a universidade como espaço de doutrinação ideológica. Então, assim, as instituições como um todo, né, Henri? Acho que as instituições como um todo, né? Exato. Não, o que eles fazem é uma ruptura de credibilidade, para que você não confie no Supremo, para que você não confie no Congresso, para que você não confie na imprensa, que seria um quarto poder no sentido de fiscalização do que fazem os poderosos, né? Para que você não confie nos professores. Então, essa escola sem partido é basicamente isso, é que o aluno vira um fiscal do professor. Se o professor falar de Che Guevara na sala de aula, não, aí é um doutrinador ideológico que tem que ser punido por alguém.
Então, é um trabalho de desmonte mesmo desse contato entre conhecimento e as pessoas. Ô Henri, para terminar a nossa entrevista aqui, porque já estamos pela hora da morte aqui, pela bola 7, me conta uma coisa. Tem alguma perspectiva de um lado do bem nesse caso? Vamos colocar aqui uma estigmatização, tá? Nós somos o bem e esses bolsonaristas aí são o mal. O bem pode vencer o mal no final dessa história, ou nós estamos condenados por causa dessa questão dos escrúpulos e de uma guerra desigual, com armas desiguais, a gente está condenado a ser derrotado. Estamos lutando uma guerra que a gente fatalmente vai perder, na sua opinião. Não, nada dura para sempre, né? Então, assim, eu penso que é um trabalho a médio prazo, talvez, alguns anos adiante, porque as forças liberadas, na minha opinião, pelo menos, são forças muito negativas e elas vão perdurar. O bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro. O Bolsonaro pode cair, mas essas forças que foram liberadas vão durar bastante tempo ainda, talvez mais uns 10 anos aí pela frente. Bem, não sou eu falo assim, a gente tem que descobrir onde fica o alçapão que está com a porta aberta e os demônios estão saindo do reino de Hades, né? Pelo menos a chave, né? Agora vai dar um trabalho para devolver esse povo lá, porque, sabe, eles sempre existiram, estavam por aí. A gente não percebia por quê? Por causa da espiral do silêncio que estava funcionando contra eles. Agora. Não, se você me permite, há bem pouco tempo houve, obviamente, uma mudança tecnológica muito acentuada. Esse percentual de pessoas sempre existiu, sim, mas eles tinham uma inibição, uma vergonha intrínseca. A partir do quê? Do desconhecimento, da desinformação, da falta de acesso à informação. O que libertou, digamos, essa caixa de Pandora aí foi exatamente esse nome que acabou de se eleger para a presidência, que desinibiu a idiotia. Ninguém mais tem vergonha de ser idiota. Passa a ter orgulho. Tá? De ser burro, desinformado. Não, passou a ser virtude. Porque isso foi estimulado. Porque, eu não tenho nenhuma dúvida, mas, porque você... Pode falar, depois eu... Não, você permitiu... Você permitiu uma... Vamos usar uma parábola muito boa. Melhor. Você permitiu o trote da cavalaria. É o fanar-se de ser ignorante. Ficou chique, de repente, ser tosco e ignorante no Brasil. Não só no Brasil, não. Está acontecendo no mundo inteiro, né? Agora, também não é chique, não é bacana, não é legal, intelectual falando só com intelectual. Isso não é chique, não é bom. A gente tem que popularizar. Isso não é legal. Isso acabou. Até porque, apesar de todas as outras ciências serem exatas, ciências humanas não é exata. E a gente tem que melhorar cada vez mais a linguagem. Você quer algo mais popular do que a universidade pública e gratuita? Concordo, mas a linguagem de algum modo que falou, é isso. Existe um problema de linguagem. Cota de origem social, cota racial, quer mais popularização do que isso? Escola. Mas não tem linguagem. É o que o Brasil está precisando, é escola, que é pública desde a base e até a universidade. A gente convida as pessoas aqui para ouvir as nossas discussões de vez em quando. Acho ótimo. Não, mas ele é super aberto, democrático, ele tá colocando pontos para além daqueles que normalmente se discutem. Ele tem essa visão mais ampla. É ótimo tê-lo aqui fazendo isso. Não, e na verdade, sobre a universidade, de fato, a universidade brasileira deveria ser um modelo de referencial, né? Porque assim, você tem esse acesso da população, mas, por outro lado, se for pensar, apenas 18% da população brasileira tem ensino superior. Então, mesmo assim, ainda continua sendo um espaço de privilégios que boa parte das pessoas não tem, e como diz a Juliana ali, muita gente não entende o que a gente fala. Por exemplo, se você vem aqui falar de jargões filosóficos, isso vai causar um afastamento, né? E é o que, na verdade, o Bolsonaro faz ao contrário. Ele cria uma linguagem de comunicação direta, né? Slogans, frase pronta, sabe? É muito simplificado. Então, isso acaba tendo um acesso muito mais imediato do que você vir aqui fazer textão explicando conceitos complexos de algum tema específico. Agora, o problema é o seguinte, nós também não vamos virar todo mundo um Datena, um ratinho, uma coisa dessa, só para poder alcançar, porque aí é o que eu falo sempre, nós temos uma questão dos escrúpulos para resolver, entendeu? Enquanto a gente ficar aqui defendendo a verdade como ideal, essa coisa toda, a gente não vai ganhar essa guerra. A mentira é muito mais sedutora, né? A gente vê isso até no nosso cérebro aqui, a literatura
nos consome tanto, assim, nos chama tanto, por quê? Porque ela cria uma realidade fantástica. Então não é difícil entender por que uma pessoa que tem menos instrumentos cognitivos, menos informação, menos cultura à sua disposição, não vai ser vítima de uma esparrela como essa, né? Dessa linguagem altamente permissiva aí que, enfim, permite tudo até romper com a verdade, né, Henry? Mas, Fábio, nesse sentido, a gente tem ocupado esses espaços, porque, assim, tem um espaço para o debate mais cabeção mesmo, de falar, sabe, de assuntos mais complicados, e tem também o espaço do meme da esquerda, que não precisa ser um meme de mentira, pode ser um meme tirando sarro de uma situação ali, o que é a Golden Shower, por exemplo, quando o Bolsonaro vai lá e propaga isso. Então, você pode pegar situações que, bem, são trágicas, porque é um presidente fazendo isso, mas que são cômicas no sentido de ridicularizar. E eu acho que você tirar um sarro da situação, tem canais que são de humor de esquerda, tem canais que são, sabe, mais acessíveis, tem canais que da periferia também, gente da periferia que vem falar com a população, ou seja, você tem que ocupar esses diferentes espaços de diferentes modos, porque eu não vou falar com todo mundo. Então, assim, eu sei que eu tenho um público que é esse aqui. Tem gente que vai ter outro público, então é importante que a gente ocupe de diferentes modos esses espaços e que esteja disposto também a dialogar com diferentes públicos, mas é importante que se expanda, não que se concentre, sabe? É claro. Bom, acho que eu quero agradecer muito você, gosto muito dos seus textos, acho que você escreve super bem, e gosto muito das suas ideias também, acho que é importante, entendeu? Cada um jogando na sua área, né? Você você poderia ser um filósofo desses aí, todo impertigados, assim, que fica o tempo inteiro discutindo os textos do Platão e do Nietzsche, não sei o que mais, de outros aí que a maioria da população nem sabe que existem, e enquanto o mundo está se acabando aí de fora. Então, é muito importante esse trabalho, sim. E eu acho que informar bem é popularizar certos assuntos, até porque a insistência, na verdade, também cria filhotinhos, né? Também cria descendentes. A verdade vai se reproduzindo como meme, né? E não importa a linguagem, a gente precisa achar a linguagem realmente, porque precisa esclarecer as pessoas, essa coisa toda. Mas a impressão que eu tenho é que elas não querem mesmo ver, sabe? Tem um grupo da sociedade que está de olhos fechados, e aí a gente não vai abrir com pé de cabra, porque não adianta, não existe essa ferramenta, né? A ferramenta que tem para jogar é essa aqui, a correção, busca da verdade como ideal, porque verdade não existe, a gente está vendo verdade, é o que está na cabeça de cada um, né? Para tentar colocar lá uma sementinha, plantar uma ideia boa, essa coisa toda, para tirar a pessoa do desvão em que se encontra. É a nossa luta aqui, né? Todo mundo está lutando por isso. Só que é difícil. Ô, Henry, obrigado pela sua entrevista, tá? Parabéns pelos seus textos, obrigado por ter comparecido aqui para falar com a gente. Vamos continuar de olho nas suas produções, tá? Obrigado pela conversa aqui. Confira o livro, né? Mística de Matar. Está agora na pré-venda por impresso, já está disponível na Amazon o e-book, mas o impresso vai sair agora nos próximos dias. Então, quem quiser o livrinho em papel também vai ter. Exatamente, eu comprei da Amazon. Essa aqui hoje é a minha biblioteca. Depois de todos os casamentos que eu já tive, não sobrou um livro. Eles vão ficando. Então, hoje aqui, isso aqui é minha biblioteca. Você pode ver que eu não tenho um estante aqui atrás. Vou pendurar esse Kindle na parede aqui. É muito prático, muito prático. Eu também estou só por aqui. É isso aí. Um abração para você. Obrigado, viu, Henry? Tchau, bom dia. Tchau.